Então, agora passamos a palavra ao Gilberto, que nos apresentará o estudo da noite de hoje. Ninguém conhece, para quem não conhece, Gilberto Bordalo. Boa noite, eu estou aqui porque o Luiz Carlos Pereira, que seria o orador, engraçado que da última vez ele comentou o problema do câncer, que ele já sofreu, né, e voltou. O câncer voltou, e, enfim, então ele pediu até orações, aquilo tudo. Então, quem lembrar dele, vamos ter pensamentos de fé, de esperança. Então, e como ele me avisou praticamente em cima, e eu não deu para arrumar uma outra pessoa, vocês vão pelo menos treinar a paciência. E treinando a paciência, a gente precisa muito hoje, né, de paciência, né, de paz. Não, o Chico, uma vela falou em fraternidade, aquilo tudo. O Chico passava, novinho ainda, por uma casa, e uma senhora, uma avó, estava no portão, sempre no portão, e ele cumprimentava a senhora, sem conhecê-la, com simpatia e bom humor. E ela achou aquilo extraordinário. Um rapaz novo, não me conhece. Ele, quando ia para o trabalho, quando voltava do trabalho, no intervalo, ele cumprimentava sempre. E ela, então, veio a saber depois, que ele era espírita, o Chico Xavier, e a neta dela, Célia Diniz, que já esteve aqui, falando sobre Vencendo a Dor da Morte, que teve o livro aqui, ela disse, olha, eu quero ir nesse centro, nesse tal de centro espírita que você tanto fala, para conhecer o Chico Xavier. Porque ele me cumprimenta com tanto carinho, tanta simpatia, que eu quero conhecer. Ela era evangélica, foi ao centro, tornou-se espírita. Olha só, um bom dia, uma boa noite, que a gente der, né? Não é aquele bom dia, é um bom dia, né? Bom dia, é diferente, né? Mas então a moça entrou na livraria e disse para o gerente, eu quero 2.000 cruzeiros de livros espíritas. A senhora tem a relação? Ele achou, ficou espantado, uma cidade pequena, pedir tanto dinheiro assim de livros espíritas. Não, o senhor separa os melhores e manda para a casa do doutor Anísio Forte, que era muito conhecido na cidade. O gerente coçou a cabeça e disse, olha, pensou, aquela moça sorridente, sozinha, indicando um médico famoso, ele era corretíssimo conhecido, mas era conhecido também como materialista. Então, a senhora vai me perdoar, ele autorizou a senhora a dar esses livros? Não. Então a senhora sorriu e disse, compreendendo a dificuldade do homem para entendê-la, ela disse, há 4 anos atrás, meu marido estava doente. Eu precisava de um emprego e tive a possibilidade de fazer a limpeza no consultório do doutor Anísio Forte. Mas o salário era pequeno, as dívidas foram aumentando, meu marido doente, e surgiu, uma amiga me indicou, olha, vai ter um concurso aqui na prefeitura para assistente social, quem sabe se você faz o concurso e passa. Mas para a inscrição era uma papelada e ela não tinha dinheiro para a inscrição. Então aquilo ficou na cabeça dela, até que um dia veio um pensamento estranho. Ela passou por uma janela de uma casa de luxo, aquilo tudo, e uma elegante janela, e ela viu uma fina porcelana estilhaçada no chão. E aí veio um pensamento estranho na cabeça dela. Ela pegou com muito cuidado, colou todos os cacos da porcelana, e para a sorte dela, nenhum se perdeu. Ela colou por dentro, ficando praticamente toda
a porcelana como se fosse nova, aquilo tudo. Comprou um fino papel de presente, embrulhou e levou. Apressou o passo, porque ela queria chegar primeiro do que o doutor Anísio Forte no consultório. E ele entrava rápido, ele vinha atrasado, ele pegava a porta de vai e vem e entrava que nem um vento forte. E ela ficou atrás da porta, de propósito, e quando ele entrou, batata, o presente caiu da mão dela, no chão se espatifou, e ele, poxa vida, que problema que eu arrumei para você, hein? E ele era um homem experimentado, um homem da sociedade, ele viu que era uma porcelana fina, cara. E ela contou, isso é um presente que eu comprei, aliás, com sacrifício, ela deu ênfase a essa frase, né? Para minha cunhada que vai casar. Aí um parênteses, né? Porque ninguém é perfeito, né? Acaba casando, né? Então, para... a minha cunhada, eu comprei até prestações com sacrifício. Aí ele olhou, pegou 2.000 cruzeiros, tirou e disse, não quero o seu prejuízo. E deu o dinheiro para ela. Ela foi, preparou a papelada toda, passou, esqueceu o consultório, aquilo tudo. Passou mais um tempinho, uma nova fase para ela, né? O marido foi adoecendo, piorando, ela se tornou espírita, foi um centro espírita. E aí, quando ela se torna espírita, o que acontece com a nossa consciência? A consciência começa a afinar. E ela começou aquele sinal amarelo, a ação dela no consultório do Dr. Forte, da porcelana, não saía da cabeça dela. E foi alimentando o que não é bom, porque o arrependimento é bom, é saudável para a gente desejar reparar o erro que a gente tenha feito, mas o complexo de culpa não é bom, porque nós ficamos estáticos, alimentando um complexo de culpa que não vai levar a nada. O Chico Xavier dizia que a grande prova da justiça divina, da existência da justiça divina, é o complexo de culpa. Então, aquele complexo se aprofundava na cabeça dela, é como diz a filosofia, né? A consciência permite o pecado, mas não permite que a criatura desfrute o pecado em paz. Aí ela então resolveu voltar ao Dr. Forte e contou a sua ideia. Confessou a ele. E ele ouviu com simpatia e respeito, era um homem corretíssimo, mas não concordou com a devolução do dinheiro. Abraçou-me benevolente, diz ela, e apenas pediu que eu desse um livro do nosso movimento, desejando conhecer os princípios que me revolviam assim o fundo da consciência. É o que acontece. O gerente da livraria coçou a cabeça, estendeu a mão, cumprimentou-a e falou comovido. Minha irmã, seu exemplo me obriga a pensar. 3 dias depois, quando ela voltou à livraria, para saber se os livros tinham sido entregues, pegar o recibo da entrega, ele viu o gerente na escada descendo com alguns livros. Aí o que houve? Está vendo, disse ele, eu também estou fazendo o meu pacote de 1.200 cruzeiros. Eu também tenho um problema a resolver. Também tenho um caso, disse ele. Então, é isso que acontece. Quer dizer, essa página você vai encontrar no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografia do nosso Chico Xavier. Então vejam como é que a consciência dela foi afinando, crescendo, e realmente o espírita tem essa dificuldade, esse problema na vida, porque qualquer erro, não que a gente queira virar santos ou ser hipócrita, mas qualquer erro que a gente faz, aquilo fica, aquela lanterna amarela, aquele sinal amarelo na nossa cabeça, não é? Então a conquista do céu para os espíritas não é fácil. Se a gente fizer uma comparação, sem querer entrar em julgamento ou crítica,
Enquanto para o católico que vai ao encontro do padre confessor, ele tem abertas as portas do céu, para onde vai com a alma completamente limpa, por seu turno, amparado o protestante, guiado, conduzido pelas asas da fé, pelo mesmo caminho do católico, arrependido, ele vai às plagas da felicidade. Porque basta ele cumprir lá o dízimo ou a confissão, que a coisa está salva. A minha geração, a grande maioria, éramos de origem católica, então eu fiz a primeira comunhão, né? Então eu cheguei em casa e falei assim, bem cá, será que eu estou zerado de pecado? Eu tive esse pensamento, será que eu não estou com mais nenhum pecado? Aí eu tive um pensamento malévolo, eu digo, um pecado. Aí depois eu tive outro, 2 pecados. Quer dizer, não dá certo, né? Não é por aí, né, que a gente resolve o nosso problema. Se fosse assim, era fácil. Ia ter filas na igreja, concorda, Vicente? Ia ter, né? Então é isso. Porque olha só, o que Lutero falou? Peca, mas tem fé. A fé, como a confissão, redime as faltas, absolve o pecado, introduz no céu o faltoso. O Espiritismo não, ele oferece ao delinquente uma remissão de dívidas, um pagamento de faltas que não seja o sofrimento de inteiro acordo com o dolo, com o delito cometido. Não é a remissão total da dívida, é a faculdade, o caminho para redimi-la. Isso é muito mais justo, isso é muito mais próximo da lei de Deus, não é? E arrependido está a criatura apta para o pagamento. Não está, porém, com a dívida liquidada. Quer dizer, está pronto para pagar, mas não está com a dívida liquidada. Certa feita, eu dei um livro dos Espíritos a uma amiga advogada, e 2 ou 3 meses depois eu a encontrei e vi, e aí, fulana, gostou do livro? Está lendo o livro? Ah, não, parei de ler. Você parou de ler por quê? Não, porque se eu continuar lendo, eu vou ter que parar de fazer muitas coisas que eu ainda gosto de fazer. Quer dizer, é aquilo que... aquilo foi franca, foi real, quer dizer, porque realmente da nossa consciência vai criando novos contornos, né? Dizem que o Espiritismo é difícil de ler. Tem gente que diz que acha o Livro dos Espíritos difícil, que acha Emmanuel difícil. A senhora acha, né? Balançou com a cabeça assim, né? Alguns dizem, realmente o Espiritismo ele é uma doutrina incômoda, porque ela incomoda. O Espiritismo é incômodo porque ela incomoda. A doutrina põe por terra as, aspas, conveniências humanas. Não exige nada, mas espera tudo do seu profitente. Aponta-nos a remissão pela dor, olha só como é, um caminho, um protocolo. Aponta-nos a remissão pela dor, qualquer que seja a posição social da criatura. Impõe o desinteresse quando a alma humana está assoberbada pelo egoísmo. Prescreve a gratuidade daquilo que de graça recebemos, inquietando até muitos médios. E hoje, infelizmente, o que a gente observa? As pessoas cobrarem alto para seminários, encontros, aquilo tudo, o que vai de encontro com a essência doutrinária. Só para ilustrar, e eu fico a cavaleiro para falar isso, o Chico Xavier, uma vez, perguntaram a ele se ele iria num lugar que se cobrasse para ele entrar. Então ele foi textual. Ele disse, se eu for no lugar e souber que estão cobrando entrada para me ver, palavras dele, aquele jeito dele, eu daria todo o meu dinheiro do bolso, daria meia volta e iria embora. Então, entre todas as justificativas, aquilo tudo, nós ficamos com o pensamento do nosso Chico Xavier, que é o pensamento doutrinário. Kardec nunca se falou que ele cobrou, nenhum deles daquela época, Eurípides, ninguém cobrava nada para ser visto ou para entrar. Então, é um problema sério, incomoda, porque quando se fala em dinheiro, e num dinheiro alto,
aí começa o problema. O Espiritismo aconselha o perdão das ofensas, quando o rancor tumultua as almas. E nós temos dificuldade de perdoar pequeninos perdões junto àquelas pessoas que nos são mais caras. Às vezes a pessoa diz, fulana, eu sou muito sentido com ela, porque foi um erro de 20 anos atrás que ela fez e ela foi incapaz de esquecer aquilo. Então é um problema sério para o espírita, porque o Espiritismo recomenda o perdão em todas as situações. O perdão das ofensas quando o rancor tumultua as almas. E não basta crer, imperioso esculpir a moral do Cristo no coração. André Luiz, no livro Estude Viva, ele que tem aí para vender, nos ensina que as boas soluções nem sempre são as mais fáceis. E as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. É muito difícil, por exemplo, a criatura, ou é difícil talvez, parar num sinal e fazer uma infração do trânsito, o guarda chegar para multá-lo e ele não oferecer um valor para o guarda para que aquilo não aconteça, não é? Quer dizer, e outras situações que a criatura enfrenta, que nós enfrentamos hoje e que são as soluções mais fáceis, mas não as melhores e as soluções. São as posições mais agradáveis, mas não são as melhores. Porque a trilha do acerto, diz André Luiz, exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. O magno desafio é, nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que se faça, buscar primeiro a substância post-mortem. André Luiz é que fala isso, de que se reveste. Então ele fala que quando nós pautarmos todos os nossos atos, as nossas ações, por pequenas que sejam, visando a imortalidade, aí nós já estaremos vivendo, a partir de agora, embora no corpo, a imortalidade. A felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. Imperioso desvencilharmos-nos dos círculos viciosos das reencarnações de provas repisadas. A criatura reencarna como aquela personagem do livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, que ela, só para vencer o ciúme, ela reencarnou 9 vezes, infrutíferamente, não conseguiu vencer o ciúme. E tantas outras. O progresso é muito pouco, as pessoas reencarnam muitas vezes para vencermos a avareza, para vencermos o egoísmo. E várias encarnações são precisas para que ela vença. E Kardec pergunta, o que adianta, por isso que o espiritismo é incômodo, o que adianta ao avarento se tornar espírita se ele continuar avarento? O que adianta ao orgulhoso ser espírita se ele não fizer nenhuma força e continuar orgulhoso? Por isso é que a religião, dizem os benfeitores, a religião espírita não sonha, raciocina. E 2 laços são necessários para que a criatura se integre realmente no espiritismo. Olha só, gente, não tem outro lado, viu? O engrandecimento do coração e o serviço do cérebro. Quer dizer, é a prática da caridade para que ele cresça em afetividade e a leitura para que ele aumente o seu conhecimento, conheça verdadeiramente a doutrina espírita. Então, o engrandecimento do cérebro, do coração e o serviço do cérebro. Emoções e pensamentos precisam crescer. Quer dizer, nós precisamos buscar novos interesses.
No livro Sol nas Almas, de André Luiz, que também nós temos aí, olha o que André Luiz colocou para nós, viu? Para os espíritas, confirmando que não é muito fácil ser espírita. Eu já estou falando de espírita de frente, né? Espírita simpatizante ou da retaguarda, não estou falando com esse. Ninguém evolui num dia ou num dia apenas, diz André Luiz. Um só pensamento bom, um só ato digno, uma só lição assimilada, não nos bastam à melhoria. Necessário repetir testemunhos de aprendizado e renovação. Olha só, agora vem a pauta que nos interessa muito. A fraternidade há de avivar-nos o raciocínio, vincular-nos à ideia, vincar-nos a memória, melhor dizendo, calejar-nos as mãos, modelar-nos a vida. Eis porque o espírita da experiência terrestre precisa repisar atitudes, transpirar no dever e persistir no ponto individual de trabalho ano após ano. Só então se sentir realmente sintonizado com os bons espíritos e com os desígnios do alto, mantidos a seu respeito. Quer dizer, não tem jeito. Chico Xavier, certa feita, estava sentado na calçada e Emmanuel falou: Chico, você está pensando em quê? Ah, não estou pensando em nada. Então vamos trabalhar, porque pensar em nada é tudo que os obsessores querem. E chamou o Chico para psicografar. Olha, gente, quem estiver sentindo um pouco já de assédio espiritual, uma coisa dessa, olha, tem 3 coisas que o obsessor detesta: música clássica, banho frio e trabalho no bem. Banho frio, quando vocês sentirem, aproveita essa época que é boa, toma um banho frio uns 5 a 10 minutos. Não há obsessor que fique, ele não aguenta, ele vai embora. É verdade. Não, ele não aguenta, porque ele está ali colado, ele sente frio também, que ele está todo perto da matéria. Ó, uma vez um rapaz, amigo do Chico, quando o Chico era novinho, lá em Pedro Leopoldo, o Chico, coitadinho, ele chegou lá a primeira vez e perguntou: onde é que mora o Chico Xavier? Ele falou: você vai ali, ó, na rua, porque Pedro Leopoldo é uma cidade pequenininha, você vai na rua mais feia, a casa mais feia, e a pessoa mais feia que aparecer na porta é o Chico Xavier. Coitado do Chico Xavier, de tamanco que ele ia, de camiseta, novinho ainda, na rua mais feia, na casa mais feia. Então é isso. Então, quando a gente não estiver pensando em nada, vamos trabalhar, viu, gente? Ah, olha só. Quando nós íamos a Uberaba, porque essa do vai e vem, bater uma no cravo e outra na ferradura, não é para o espírita. O espírita tem que se mostrar de frente. Olha, eu juro pela felicidade do Leonardo, como isso que eu vou contar é verdade. A gente perguntava: Chico, porque tinha aqueles, né, aqueles trabalhadores que a gente ia lá, sempre encontrava. De repente sumia o trabalhador. Chico, e o fulano? As trevas levaram. Palavras do Chico Xavier. Aí, e a fulana? As sombras levaram. Lugar do espírita é trabalhando, gente, arregaçando a camisa no centro espírita. Ele falava várias vezes. Então, olha o que o espírita deve fazer, um conselho dado por André Luiz, que eu passo para todos vocês. Um conselho dado por André Luiz. O espiritismo, para que não fique nenhuma dúvida, no estudo, há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras e deformar tantos livros e material correspondente, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Os livros do Gilson, como é que estavam no final? Tudo me torto, faltando páginas, aquilo tudo. Os meus também. Eu tenho um livro que tem 60 anos, gente. Eu não devia ter falado essa idade, não. Mas já falei. Se eu pegar a página de mau jeito, ela fragmenta igual a pó. Mas está lá.
Eu mandava encadernar. Emmanuel de um jeito, André Luiz dos outros, e tenho esse, guardo com a maior, são pérolas do meu coração. Compro agora os novos, porque tem uns que se pegar desmancha. Então é isso. Há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras. Gente, as nossas cadeiras aqui não eram cadeiras, eram bancos, quando nós começamos. Não tinha encosto. Uma vez em Uberaba me deram uma cadeira, eu não sei como, aquela época era tudo emprestado, né? Tudo, não era uniforme, que não tinha fundo. E eu participei é verdade, é? Eu participei da peregrinação que o Chico fazia com 42 famílias que ele visitava, fazendo sol ou chuva, não importava. E caiu um temporal daqueles. E o fardo ia primeiro, a bolsa básica, e depois ia lá, abria o evangelho, e a pessoa abria o evangelho, ele dava para um da família e ele lia. Então, quando nós voltamos para o centro, e o Chico falou, olha, nunca ninguém ficou gripado aqui. Nunca. Quando eu sentei naquela cadeira estranha que me deram para sentar, ficou uma poça d'água embaixo da chuva que eu peguei, porque eu estava com um paletó, e a chuva, a água que ele absorveu foi descendo, ficou uma pocinha d'água embaixo. Não fiquei gripado. Então, onde é que eu estava mesmo? Acho que vou ter começado do início. Minha palestra é decorada. Ela quase chorou ali. Mostrou, ai, meu Deus do céu, começar do início. Para com isso. Há de desarticular tantas mesas, livre, material, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Há de amar e compreender tantos espíritos na mediunidade, olha só, gente. E os homens que qualquer incompreensão não mais lhe fará moça. Eu tenho uma amiga que ela falou para mim o seguinte, Gilberto, eu me dou muito melhor com os espíritos do que com o pessoal daqui de baixo. Ela falou isso, e se dá mesmo, ela tem uma identidade do trabalho com os espíritos, que os espíritos para ela é como se fossem parentes, irmãos, aquilo tudo. Bom, há de exercitar tanto entendimento e tanta paciência, aí é no lado da renovação, aquele lado mais difícil, diante da dor que acabará sofrendo todas as humilhações e tribulações da romagem terrestre, com o equilíbrio de quem atingiu inarredável serenidade. Gente, o Espiritismo não veio para aplainar os caminhos da vida humana. O Espiritismo veio para despertar em nós os interesses pelas coisas do céu. Não se trata de mais uma religião. Quer ver como a gente resolve o nosso problema da felicidade aqui? Facílimo de resolver. As pessoas ficam, né? Quer casa, quer isso, quer aquilo. Facílimo de resolver e as pessoas entram na complexidade. Ó, dois pequenos itens resolvem o problema da nossa felicidade. Embora eu vou escrever aqui só para ficar marcado. A pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso. Está aqui, 922. Livro dos Espíritos, 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Há, entretanto, uma medida comum à felicidade para todos os homens? Olha que resposta simples, meu Deus do céu. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e fé no futuro. Então, gente, vida material, a posse do necessário. Eu conheci uma criatura que tinha 75 pares de sapatos. O engraxate que eu conhecia era lá no Leblon. Ele uma vez a cada 15 dias, ele ia para a casa desse homem e ficava o dia inteiro engraxando os sapatos dele. Ele tirava
vamos considerar que ele só tem 2 pés, quer dizer, só pode usar um par de cada vez. Ele tirava a graxa que ele tinha colocado há 15 dias atrás, de todos os 75 pares, e colocava tudo de novo. 15 dias depois, ele repetia a mesma operação. Quer dizer, então, e para a vida moral, a consciência pura. Gente, a consciência tranquila é um galardão, é o maior tesouro que a gente pode ter. Já imaginou a gente acordar com a consciência tranquila? Por não ter feito, ter dado um prejuízo a alguém, não ter feito um mal feito para outro, enfim. Quer dizer, é um galardão, não é não? A gente acordar com a consciência tranquila, em paz, não é? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral. Tem aquela história que o William contou aqui, e eu vou repetir, que muita gente não conhece. Ele contou aqui. E o Espírito, André Luiz, comentando essa pergunta do Livro dos Espíritos, ele foi lógico. Nós entendemos que o que é necessário para a vida material varia de acordo com a situação de cada um nos compromissos da vida. A gente entende um homem que tem uma posição de destaque na vida pública, aquilo tudo, ele precisa de uma apresentação, é natural isso tudo. Bom, a moradia pode ser cabana ou palacete, a roupa terno ou uniforme, transporte é próprio ou coletivo, e por aí vai. O William contou aqui que um casal morava na Barra da Tijuca, bom apartamento, perto do mar, carro 0 quilômetro na garagem. A mulher cismou de comprar uma cama king size. É aquela cama grande, né? E, gente, quando a mulher, já falei isso muito, porque é uma constatação, quando a mulher cisma, até Deus cede. Porque Deus não aguenta, ele cede. Não, ele não aguenta. Comprou a cama king size. Aí, na hora de entrar na suíte, não entrou. Solução, claro, partindo da mulher, é claro. Mudar de apartamento. Comprar um apartamento que a cama king size coubesse. Comprar uma cobertura, deu o apartamento como parte de pagamento, ficou devendo uma grande parte do casamento. 6 meses depois, ele perdeu o emprego. Moram hoje, nada contra, no Meier, num apartamento de 2 quartos. Nada contra, mas quer dizer, então é isso. Não se bastou com aquilo que tinha, que não é? Hein? Ah, não, a cama não, nem entrava na portaria se levasse. A cama ficou lá na suíte. É. Olha, a avó de um amigo meu, um dia chegou, ele estava transtornado. Como desfazer o problema? Ela comprou um baú desse pequenininho, fechado de guarda-chuva. Mas vem cá, por que você fez isso, minha avó? Não, a gente pode perder, aí é preciso, chove. Quando ele abriu, estava atulhado de guarda-chuvas. E para dizer para a empresa, para devolver, que ela tinha comprado, e não era isso. É isso, é aquele atavismo de comprar, de fazer compra, de guardar. Tem pessoas que são acumuladoras. O bom é aquilo, como falou, não me lembro qual foi o orador que falou. Você tem 6 camisas, uma ficou velha, dá para o bazar do Eurípides, ele agradece, e comprou uma nova, dá a mais antiga para o bazar do Eurípides, que ele agradece, e bota a nova ali. Simples assim, simples, não é? Para que 75 pares de sapato? A pessoa fica presa àquilo, aquele envolvimento, aquilo tudo. Eu conversei uma vez com um empresário, que ele me confessou, não, eu tenho que ter 3 carros, um para mim, um para minha mulher e um de reserva. Vai que o carro que eu tenho enguice, eu não posso ir para o trabalho. Mas ele falou aquilo como se fosse um problema seríssimo, um desespero, ele não ter um carro para ir para o trabalho. Então é isso, a cama king size mudou o apartamento das pessoas.
Ó, Emmanuel que fala agora, viu? Por toda parte na Terra, vemos o fantasma do supérfluo, enterrando a alma do homem no sepulcro da provação. Emmanuel. Supérfluo de posses, estendendo a ambição, supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade, supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia, supérfluo de convenções, expulsando a caridade, supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. A grande questão com relação às posses materiais está em possuir e não sermos possuídos por ela, diz Emmanuel. Se o homem viver sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, de certo a existência na terra estaria exonerada da grande maioria dos tributos que aí se chegam quase sempre diariamente à perturbação. Olha, o Simonetti, Richard Simonetti, que está doente lá em Bauru, autor de muitos e muitos livros, esteve aqui várias vezes. Então, uma vez ele recebeu um senhor no atendimento fraterno, um comerciante da cidade de Bauru, que estava completamente transtornado com uma ideia fixa. Ele, quando ia sair 5 horas para casa, ele fechava janelas, trancas, cadeados, nos cofres, aquilo tudo, ele revisava tudo, ele mesmo é que fechava. Aí quando ele chegava em casa, que ele tomava banho, ele, eu acho que eu deixei o cofre, não fechei o cofre. Aí ele voltava, dava uma desculpa para a esposa, dava uma desculpa para o vigia, que tinha esquecido um documento qualquer, ia lá, fazia tudo de novo, tranca, janelas, portas, aquilo tudo. E imagina se é hoje no Rio, como é que ia ser. E fechava o cofre de novo, observava, inspecionava. Acabava de jantar, minha filha, eu acho que eu não fechei o cofre. Ele contando para o Simonetti, obsessão, olha só. Voltava a repetir a mesma operação. E, às vezes, de madrugada, ele acordava, se vestia e ia na empresa fazer isso. Ele disse, eu não aguento mais. E aí, naturalmente, foi atendido o Simonetti, um problema fixo dele, uma ideia dele, e, naturalmente, devia ter algum processo já espiritual envolvendo ele, né? É como disse uma vez o poeta, Antonino era dotado por terra, nota e fazenda, mas tinha o crânio apertado qual a cana, tinha o coco apertado qual a cana na moenda. De tanto, né, pensar nesse valor, a pessoa fica com a cabeça quente, né? Que ninguém se iluda, disse no Mundo Maior, um livro de André Luiz, o mentor. Erros e acertos estarão indelevelmente registrados em nossa consciência. Porque a pessoa traz. Aquele garoto fulano, você vê hoje no dia atual crianças com frases, com uma menina de 8 anos que perguntaram a ela o que era a saudade. Essa frase viralizou, foi para tudo quanto é lugar. O que é a saudade? A saudade é o amor que fica, respondeu ela. Uma resposta altamente inteligente, né? Então, a nossa consciência guarda os acertos e os desacertos. Os desacertos, depois de um determinado tempo de reencarnação, eles voltam para nos atacar. Então, muita gente vive hoje a carta de um médium de consultas, uma cartomante que diga o que deve ou não deve fazer. É uma no cravo e outra na ferradura, entendeu? Não sabe quem sabe, né? Se vai dar certo ou não, se é isso ou não. Que diga o que deve ou não deve fazer. Esquece que temos dentro de nós um excelente guia, a consciência. O que ela reprovar, não faça. É ponto. Ó, uma amiga foi pedir ao chamado preto velho, né? Para ajudar o filho que ia fazer uma prova na escola. Precisava passar. Então o espírito experimentado disse, diz a ele para estudar, para olhar o ponto e repassando o ponto que vai cair, até ele ver o meu rosto ali na página.
Quando ele ver o meu rosto, é que está tudo certo, nós vamos ajudar ele. E ele acordou cedo, começou a estudar e quando chegou 10 horas da noite, ele estava cansado, parou. Ele não viu o rosto, mas sabia o ponto todo. Foi a técnica que o Espírito usou para ele estudar. Quer dizer, ele sabia que ele não ia ver o rosto dele, mas que ele ia, ele mesmo, por iniciativa própria, estudar e ver. Né? Então, aqui não, aqui o espiritismo ele pode ser incômodo, mas ele também tem um lado. Ser espírita hoje é status, né? A pessoa, quem é espírita, quem tem problema, procura para saber como é que pode resolver, como é que não pode, né? E antigamente, no tempo de Jesus, as coisas eram difíceis. Eram muito difíceis. Vocês já imaginaram? Agora, o que Jesus, qual foi por que Jesus escolheu aqueles espíritos? Pescadores, incultos, porque eles estavam, o que muito espírita bom não está. Eles estavam, dispostos. Eles estavam resolvidos tanto é que Jesus falava, segue-me. Eles não questionavam, mas vem cá, quanto eu vou ganhar? Como é que é? Quanto não é? Nenhum deles questionou nada, porque eles estavam dispostos. E além de dispostos, por estarem dispostos, eles estavam preparados. A essência é essa, viu, gente? Não tem outra, não. Jesus sabia que podia contar com eles, até a morte podia contar com eles. Então, uma vez, eu disse que era difícil no tempo de Jesus. Jesus e Pedro estavam voltando para Cafarnaum depois de um dia de muito trabalho, muito. E Pedro viu que Jesus estava cansado, fisionomia cansada. Aí, mestre, vamos procurar uma casa aí onde a gente possa repousar, passar a noite, e amanhã de manhã a gente vai embora. Jesus concordou com ele, até que na primeira casa que Pedro viu, bateu e notou que seria como se fosse um clube que os homens da região tinham fundado para os folguedos, as brincadeiras, aquilo tudo. O homem que veio atender a Pedro, um senho fechado, olhou os dois, um olhar severo. O que é que vocês desejam? Não, a gente deseja passar a noite aqui, porque estamos cansados. Então tá, lá no final tem um salão com os almofadões, vocês podem ficar lá. Aí Pedro achou estranho, Jesus, foram, aí Jesus colocou Pedro colocou Jesus no fundo e ficou na frente dos almofadões da lida. Passaram-se alguns minutos no salão e uma voz se fez ouvir, mas vem cá, a gente não sabe que tipo de gente está acolhendo, eles podem ser marginais, vocês não viram os trajes deles, o jeito deles? Então, uma voz completou. Então, apanhem um deles lá e vamos dar um corretivo nele para eles verem com quem eles estão metidos. Foram lá, apanharam o Pedro, que estava na frente, acordaram ele, botaram no meio do salão e deram 10 bastonadas nas canelas de Pedro, que ficou vermelha, ficou aquilo assim, e Pedro não entendeu nada, voltou resmungando e disse para Jesus o acontecido. Jesus falou, Pedro, você trabalhou, você serviu e sofreu. Por ora é o que está reservado aos seguidores do Pai. Aí Jesus carinhosamente colocou Pedro no canto e ficou na frente dos almofadões. Passou mais um pouco, uma outra voz se fez ouvir, mas vem cá, só um dos malfeitores apanhar não é justo, vai lá e apanha o que está no canto. Coitado de Pedro. E Pedro voltou para a sala, entendendo cada vez menos, mais 10 bastonadas. Voltou resmungando mais ainda. Aí Jesus falou, pois é, Pedro, isso aí é o que está, por enquanto, reservado aos seguidores do Pai. Pedro olhou para Jesus com um olhar estranho e disse, mestre, talvez seja por isso que tendes poucos seguidores. Mas então é isso, gente. Então a consciência é o grande sinal. Não adianta a gente
querer acobertar a nossa consciência. Pedro Richard tem uma frase que eu acho excelente, quando ele diz o seguinte, que a desencarnação é o processo que a vida se utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. O que realmente é. Porque o que é que nós vamos encontrar do lado de lá? A nossa consciência. A nossa consciência é o que nós vamos encontrar do lado de lá. Não há maior humilhação para os espíritos desencarnados ainda perturbados, quando eles chegam à mesa mediúnica, do que encontrar aqueles espíritos que foram seus servidores, que eles eram incapazes de um olhar, de uma palavra amiga, cheios de luz, e com as mãos abertas fraternalmente, muitos daqueles que eles perturbaram, com luz, e eles completamente ofuscados. Então, meus amigos, é isso. Nós precisamos nos colocar dispostos de coração, de mente, de sentimentos para servir. E a gente sabe, tem companheiro aqui, às vezes, que a gente, fulano, tem uma reunião para a gente fazer extra, e ele vem e não quer saber, não diz que não pode, quer dizer, são aqueles que já estão dispostos, e estão dispostos porque se prepararam anteriormente para essa história. Então, não pensem que a gente vai encontrar a família que vai nos apoiar de todo, muitas vezes, em muitos casos, tem famílias que... tem família que quando ela está na provação, na expiação, a gente sabe. Quando, por exemplo, a mulher vai pegar a louça que foi o jogo de jantar, melhor dizendo, que recebeu de presente no casamento e que ela tira dos guardados para lavar, e se ela deixar cair tudo no chão e quebrar, se começar uma alta discussão entre o marido e ela, dizendo que ela não presta atenção, que ela é isso, que ela é aquilo, são espíritos em provação, em expiação. Agora, se ela tira o material e deixa cair, e o marido, minha filha, não é assim mesmo, acontece, você trabalha muito, aquilo tudo, são espíritos desenvolvendo o amor, mais ainda, não estão nem em prova e expiação. Agora, quando começa a discussão, são espíritos em prova e expiação. Concorda? A senhora concorda, não está rindo aí? Então, gente, é isso. É o que a gente podia dizer. Agradeço a paciência de todos nesse contexto e vamos, antes de encerrar, não podia deixar de encerrar, claro, sem falar uma poesia, né? Não podia deixar de falar uma poesia. Então, o grande desafio nosso, minha gente, é a gente sair de nós mesmos, como diz Maria Dolores. Eu vou botar a cola aqui, mas ela está na minha cabeça, viu? Mas, de repente, vai que aí eu uso a cola aqui. Se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desengano, é natural te aflijas, entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste e o que sofreste, nem a dor alheia em mágoas mudas, procurará saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo da coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se-te aos pés. Desce da torre em que te vês somente, escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse. Outro é mãe desprezada, anônima e aflita, anônima e sozinha, sombra que foi mulher, que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem. E esquece-te em serviço.
É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Acharás ao servir renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus. E sem horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite a cada dia, dirás ao céu em preces de alegria, por tudo quanto tenho, agradeço, meu Deus. Muita paz. Muito obrigado.